segunda pergunta tem bastante relevância aqui com a América do Norte, que fala o número de crianças diagnosticadas com ADHD e autismo tem aumentado muito nos últimos anos. O senhor poderia nos dar a visão espírita para essas síndromes? Não é só aqui na Norte América, é no mundo inteiro. O problema das crianças ADHD, das crianças hipercomunicativas, excessivamente bulhentas, é o fenômeno da transição planetária. Poderemos ver sob dois aspectos. O primeiro deles é que os espíritos informam que entidades de outra dimensão estão reencarnando-se em nosso planeta, qual ocorreu nos primórdios do nosso processo antropológico, quando chegaram os enviados de Capela. Aqueles vinham em tarefa punitiva da constelação do Cocheiro, e foram eles que proporcionaram a nossa forma atual, que trabalharam no desenvolvimento do nosso neocórtex, abandonando do primatas homini para o Homo sapiens. Nesse momento há também uma transição de seres que vêm de outra dimensão, não somente para nos proporcionar o progresso, mas também para trabalharem os nossos genes, criando certas mutações orgânicas para que nós adquiramos resistência às enfermidades, determinadas enfermidades que no futuro não existirão. Por exemplo, as enfermidades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, câncer, não serão tão necessárias quanto hoje, porque não será um mundo de provas. Essas enfermidades são expiatórias, são provas. E essas entidades, ao se reencarnarem na Terra, produzem um grande desajuste na área cerebral. Para dar uma ideia tosca, porque não sou especialista no assunto, é como se o seu psiquismo fosse tão grande que a caixa encefálica não seria capaz de conter. Então vem a irritabilidade, a inquietação, as dificuldades de linguagem, o comportamento alterado, que alguns psicólogos norte-americanos e europeus identificaram por volta dos anos 80 como crianças índigo, que eram crianças que apresentavam uma aura na tonalidade índigo dos blue jeans e que os fascinavam. Por que essas crianças têm tais características e exteriorizam uma aura nessa tonalidade? E classificaram-nas em 4 grupos. E logo identificaram outro biótipo de criança. Elas exteriorizavam uma aura argentea. E eles denominaram crianças cristais. Do ponto de vista psicológico e pedagógico, não é justo dar à criança uma denominação. Ela é sempre criança, para evitar determinados conflitos ou determinados privilégios. Então, em grande quantidade, elas estão reencarnando com algumas síndromes perturbadoras na mudança do arquipélago cerebral para o futuro. Concomitantemente, as regiões abissais, os umbrais, estão sendo liberados para a grande transição. Os espíritos que ali se encontram encarcerados estão reencarnando-se em massa para a grande decisão. A Bíblia chama a Batalha do Armagedon. É muito comum entre os evangélicos, os protestantes. A grande batalha que se travaria no Vale do Armagedon. Essa batalha não será física, porque hoje, com as armas ditas inteligentes, que agora estão no Golfo Pérsico e etc., a quase 5.000 quilômetros pode disparar um projétil no míssil, levando determinadas armas destrutivas com a possibilidade mínima de erro, tal o direcionamento de que elas são portadoras. Mas essa batalha do Armagedon, atualizemos o bem contra o mal, ou o mal contra o bem, ou a luta para a preservação do bem, está sendo travada emocional e moralmente na humanidade. Aqueles espíritos que estavam em situação deplorável, nos purgatórios existenciais, reencarnam-se para terem a sua chance. Eles, de alguma forma, serão provas para os pais, que terão uma frustração, que sofrerão de imediato e que terão um trabalho muito grande para poder
fazê-los desenvolver as aptidões intelecto-morais, evoluirão com isso, e ao mesmo tempo, socorrendo-os, irão libertá-los da canga de ficar fora do planeta no momento da grande seleção. Segundo Allan Kardec e a revelação dos Espíritos, aqueles que tiverem um peso atômico específico de inferioridade, de paixões dissolventes, irão sintonizar num planeta inferior, enquanto aqueles outros irão para um planeta superior. Ou melhor, tornar-se-ão seres melhores numa terra melhor. Mas como o exílio não é para sempre, quando aqueles se depurarem, eles virão ter conosco um pouco mais adiante. Do ponto de vista espírita, constitui uma prova para os pais, uma prova para os filhos, e um apelo imenso ao amor, à paciência. Porque somente através da psicologia do amor e da paciência é que se logrará qualquer êxito para acalmá-los através da terapia do passe, para poder melhorá-los interiormente através da água fluidificada, por meio da psicoterapia, das palavras, da convivência, da paciência. E é interessante, imediatamente quando houve essa avalanche, a medicina ou a psiquiatria de imediato fez uma proposta da Ritalina, a chamada erva da obediência, a droga da obediência, que vai criar biótipos muito perturbados para o futuro. Porque o cérebro acostumado a uma droga que lhe produz uma mudança das neurocomunicações, quando chega a adolescência e a carência daquela substância, o jovem é lançado na busca do crack ou de outras substâncias equivalentes. Então, as terapias mais eficientes, segundo os melhores estudiosos, são a homeopatia, porque não agride o organismo. Através das suas dinamizações, ela vai atuar no perispírito, porque é uma vibração com outra vibração equivalente. E como é no perispírito que está a marca, que estão os sinais, as células que estarão no seu processo sempre da multiplicação irão naturalmente mudando de estrutura e virá a recuperação a posteriori. Então a fluidoterapia é de relevante importância para essas crianças portadoras dessas síndromes alarmantes, que estão sendo um grande problema da educação em toda parte. Então os Espíritos dizem que é urgente uma nova psicopedagogia metodológica para a educação dessas crianças, que não podem ficar no meio das crianças normais e não podem ficar também segregadas porque não são anormais. É uma nova psicologia para uma necessidade de comportamento que se tornou hoje habitual. A estatística é alarmante.